Olá, bom dia, meu amigo. De volta aí depois de um tempo, por conta de alguns problemas técnicos, mas estamos aqui de volta e agora com o livro de Apocalipse, um livro que nos traz muita simbologia e precisamos ter bastante atenção para poder, com a ajuda do Espírito Santo, interpretar. Hoje começando, recomeçando, só que com o capítulo 8. E com o passar dos dias eu vou fazendo uma intercalada com os capítulos anteriores de Apocalipse 1, 2, 3 e diante. Hoje, no capítulo 8, trata-se das 7 trombetas. As trombetas no tempo de Israel, e naquele tempo em que se fala, em que João teve essas visões, era um tempo em que Roma estava no auge. E as trombetas, na cultura de Israel, elas eram usadas, inclusive tem uma trombeta bem famosa chamada shofar, e tinha outras, que eram feitas de chifre de animais. Essas trombetas elas eram usadas para convocar grandes reuniões e também para anunciar guerra. E nessa profecia, historicamente embasada, trata-se da derrubada, da queda de Roma, sendo as 4 primeiras trombetas, a queda de Roma ocidental, as duas últimas, a queda de Roma oriental, e a 7ª trombeta, o colapso geral, mundial. Como eu disse antes, Roma estava no auge, era a grande cidade, a grande capital do mundo, o grande reino, o grande império, e essa profecia historicamente embasada trata-se da derrubada. Em todo o livro de Apocalipse nós vemos a correlação com o livro de Daniel. Roma, por ser a grande capital, o grande império da época, quem poderia naquele momento em que João teve essas visões, quem poderia dizer que Roma cairia? Porém, lá no livro de Daniel, muitos e muitos anos atrás, Daniel já previu, através do Espírito Santo, a derrubada de muitos reinos, e um desses reinos era o reino, era Roma, mostrando assim que não há rei e não há reinado que dure para sempre, apenas o reinado de Jesus, o nosso grande Senhor e Deus. Aproveite e faça uma pequena pausa para que você possa deixar aquele like. Isso ajuda o nosso canal a crescer e a alcançar outras pessoas que gostam da Bíblia tanto quanto nós. O outro detalhe que eu gostaria de ressaltar aqui é que as trombetas foram resultado da oração dos santos. E eu gostaria que você acompanhasse agora na sua Bíblia, aqui a partir do verso 3. Vejamos o que diz aqui. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o de fogo do altar e atirou-o à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então nós vemos aqui que a oração dos santos sobe diante da presença de Deus e o incensário é lançado à terra. Vemos que a oração dos justos, como a própria Bíblia diz, pode muito em seu efeito, porque Deus ouve as orações. E vemos aqui, em Apocalipse 8, como as orações dos santos tiveram um grande efeito devastador na terra sobre os inimigos de Deus e do povo de Deus. Durante a Bíblia, meu irmão, nós vemos vários casos em que alguém orou e Deus respondeu, às vezes imediatamente, e conosco também é dessa maneira. Às vezes Deus responde de imediato, às vezes Deus diz espere um pouco, porém Deus está atento a cada oração do seu povo. Não ignore o poder da oração. Ore por você, ore por sua família, ore por seus amigos, ore por seus irmãos. Deus seja louvado nas nossas vidas. Até amanhã.